O mundo está em alerta. Explosões no Oriente Médio. Sirenes ecoando pelas ruas de Tel Aviv. Mísseis cruzando os céus de Jerusalém. Pela primeira vez em décadas, a ameaça de uma guerra total entre Israel e Irã se torna real. Mas enquanto governos tentam entender o cenário geopolítico, enquanto analistas militares tentam prever os próximos passos, há um livro antigo, tão antigo quanto o próprio tempo, que já dizia que estava por vir. Um livro que não falha. Um livro que não erra. Um livro que já previa tudo isso antes mesmo de acontecer. Esse livro é a Bíblia Sagrada. No capítulo 38 do livro de Ezequiel, encontramos algo surpreendente. Uma profecia feita há 2.500 anos, falando sobre uma aliança de nações que viriam do norte, da Pérsia e de outras regiões, para atacar Israel nos últimos dias. A Pérsia é o antigo nome do Irã. E agora, quando vemos os noticiários falando da crescente tensão entre Irã e Israel, nos perguntamos: estamos vivendo o início dessa profecia? Será que os dias finais estão se aproximando? Mas calma, antes de mergulhar nas Escrituras, precisamos entender algo. Nada disso é coincidência. Nada disso está acontecendo por acaso. Porque o que está em jogo não é apenas território ou poder militar. É a Terra Santa. É o povo escolhido. É o cumprimento do plano eterno de Deus. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que essa guerra pode não ser apenas mais um conflito, mas sim o gatilho de uma série de eventos apocalípticos previstos nas Escrituras. Não é hora de medo, é hora de discernimento, de fé, de preparação. Porque quando Israel entra em guerra, o mundo inteiro treme. Mas o céu já sabia. Se você está pronto para essa jornada profética, continue assistindo. No próximo bloco, vamos mergulhar versículo por versículo no livro de Ezequiel, para entender o que Deus já revelou sobre tudo isso. Abra sua Bíblia em Ezequiel 38. Ali está escrito algo que, por muito tempo, parecia apenas uma previsão distante, mas agora parece uma manchete do jornal de hoje. Deus diz ao profeta: Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38:2. Gog e Magog, nomes misteriosos que muitos estudiosos acreditam representar líderes e nações do norte, da região que hoje corresponde à Rússia e seus aliados. Mas o que realmente chama atenção está no versículo 5. Persas, etíopes e os de Put estarão com eles. Ezequiel 38:5. A Pérsia é o Irã. E este é o ponto que conecta diretamente a profecia com o presente. O Irã, aliado à Rússia e outros países islâmicos, se levanta contra Israel, a nação que Deus escolheu, e que tem sido o centro de todas as promessas, guerras e alianças desde o princípio da história bíblica. Ezequiel não fala de um ataque qualquer. Ele fala de uma coalizão de nações se voltando contra Israel nos últimos dias. Isso não é política. Isso é espiritual. Isso é profético. A profecia continua. Tu subirás, virás como uma tempestade, fátias como uma nuvem, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ezequiel 38:9. Como uma nuvem, como algo que ninguém pode deter. Mas o mais incrível ainda está por vir. Porque mesmo quando Israel for atacado, mesmo quando o mundo parecer perdido, Deus intervirá. No versículo 18, lemos: Naquele dia, no dia em que Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá à minha face. Ezequiel 38:18. Essa é a chave espiritual de tudo isso. A guerra pode ser entre exércitos humanos, mas quem vai lutar é o próprio Deus. O Irã pode lançar mísseis. Os aliados podem se preparar. O mundo pode entrar em pânico. Mas o Senhor dos Exércitos não perdeu o controle por um segundo sequer. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Eu creio nas profecias de Deus. Porque agora vamos entender o papel espiritual de Israel nessa guerra e porque o povo escolhido é o relógio profético de toda a humanidade. Para entender essa guerra, não basta olhar os noticiários. Não basta estudar geopolítica. É preciso olhar para Israel com os olhos da fé. Porque Israel não é apenas um país. É um relógio profético. Tudo começa lá. E tudo terminará lá. Desde Abraão, Deus separou esse povo. Chamou,
protegeu, guiou, corrigiu, restaurou, fez promessas eternas. Mesmo quando Israel foi infiel, Deus permaneceu fiel. Ele disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. E ele não muda. Ao longo dos séculos, impérios tentaram apagar Israel. Egito, Babilônia, Roma, todos caíram. Israel permaneceu. Em 1948, contra todas as expectativas, voltou a ser uma nação. Cumprindo a profecia de Ezequiel 37, os ossos secos ganhando vida. Hoje, quando vemos Irã ameaçando atacar Israel, quando vemos nações se unindo contra Jerusalém, devemos lembrar: isso é mais do que política. É o desenrolar de um plano divino. E a Bíblia é clara. Nos últimos dias, todas as nações se voltarão contra Israel. Zacarias 12:3. Mas também é clara ao dizer: naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Zacarias 12:8. O que estamos vendo é a preparação, a movimentação das peças, o começo do desfecho. Israel será provado, será atacado, mas será protegido, porque Deus prometeu. E tudo o que ele promete, ele cumpre. No próximo bloco, vamos entender o papel do Irã nas profecias. E porque a antiga Pérsia sempre esteve ligada à perseguição do povo de Deus, desde o livro de Ester até os dias de hoje. Antes de se chamar Irã, essa nação era conhecida como Pérsia. Um império imenso, poderoso, sofisticado. E também um dos cenários mais marcantes da luta entre o povo de Deus e os inimigos espirituais invisíveis. No livro de Ester, a Pérsia aparece como palco de uma tentativa de genocídio contra os judeus. Um homem chamado Amã, braço direito do rei persa Assuero, convenceu o rei a decretar a morte de todos os judeus em seu império. Mas Deus interveio. Levantou Ester, uma mulher improvável, para se tornar rainha e salvar seu povo com coragem, jejum e oração. O inimigo caiu pela própria armadilha. A Pérsia tentou, mas falhou. Porque ninguém destrói o que Deus decidiu proteger. Avançando no tempo, chegamos a Ezequiel 38, e lá está a Pérsia de novo. Não sozinha. Aliada a Gog, Magog, Cuxi e outros nomes antigos que apontam para regiões do norte e do oriente. É como se, desde sempre, a Pérsia estivesse ligada ao esforço de apagar Israel da história. Mas por trás dessa guerra, não há apenas ódio humano. Há um espírito antigo. Um espírito de rebelião contra o plano de Deus. Hoje, o Irã moderno carrega o mesmo discurso: eliminar Israel, apagar Jerusalém, destruir o povo judeu. Líderes iranianos declaram publicamente que o Estado de Israel é ilegítimo e precisa ser eliminado. Eles financiam grupos radicais, ameaçam com mísseis e alimentam a tensão que pode explodir a qualquer momento. Mas o que muitos não sabem é que, no mundo espiritual, tudo isso já está vencido. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. A guerra entre Irã e Israel não é o fim, mas é o começo do fim. Mais do que política, é profecia. Mais do que armas, é batalha espiritual. E no próximo bloco, vamos entender qual será o desfecho dessa guerra profetizada e o que a Bíblia revela sobre o grande dia em que Deus descerá para lutar por Israel com fogo, terremoto e justiça. A profecia de Ezequiel 38 termina com um aviso claro e assustador: Deus não permitirá que Israel seja destruído. Quando as nações se unirem contra seu povo, o Senhor se levantará com ira e justiça. Está escrito: naquele dia haverá um grande tremor de terra em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, as feras do campo, tudo estremecerá, e os homens saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 19 e 23. Fogo cairá do céu, terremotos abalarão a terra, e o nome do Senhor será glorificado diante de todos os povos. Esse será o desfecho. Mas aqui está a verdade mais profunda de todas. Mesmo em juízo, Deus chama. Mesmo em meio à guerra, Ele oferece salvação. Porque o propósito final dessas profecias não é provocar medo, mas despertar o coração. A guerra entre Israel e Irã pode ser o prenúncio do fim dos tempos.
Ou pode ser mais uma advertência divina. Mas uma coisa é certa: Deus está falando. A questão é: você está ouvindo? Se você crê nas profecias de Deus, se você sente que este é um tempo de vigilância e oração, escreva aqui nos comentários: eu creio nas profecias de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E inscreva-se no canal. Ative o sino, porque ainda vamos falar sobre o papel da Rússia, da China, do anticristo e do arrebatamento nos próximos vídeos. A profecia está se cumprindo. O tempo está correndo. E o céu já está se preparando.